Aborto, remoção ou expulsão prematura de embrião ou feto do útero, resultando em sua morte. O documentário foi feito com o intuito de mostrar a situação do aborto em diversos países, através de relatos de mulheres e homens que convivem com a situação em questão. Esse vídeo tenta explicar, por meio dessas entrevistas, o panorama atual do aborto no mundo, em que cerca de 126 mil são realizados por dia, situação preocupante. Meu nome é Indira Tanvi, tenho 19 anos e vivo em Calcutá, na Índia. Desde os 15 anos sou casada, mas não tenho filhos e nem pretendo ter. Isso porque tenho medo, já que se eu engravidasse de uma menina, meu marido me faria abortar. Pois a tradição aqui na Índia é que o noivo receba um dote da família da noiva ao se casar. E, portanto, ter filhas se torna um fardo, enquanto ter filhos se parece uma ótima opção. Como as condições médicas aqui na Índia não são das melhores, mesmo o aborto sendo permitido para mulheres casadas e maiores de idade, prefiro não me arriscar, já que para mim não importaria o sexo do bebê. Meu nome é Pedro Silva, eu tenho 19 anos, moro em Florianópolis e eu tô aqui para contar uma situação que aconteceu recentemente comigo e com a minha namorada, que ela engravidou acidentalmente e como a gente é muito novo, a gente não podia ter esse filho, porque ia atrapalhar muito a nossa carreira profissional. Então a gente resolveu abortar, só que aqui no Brasil o aborto ele só pode ser feito legalmente, ou se a gravidez for de alto risco, se o feto for anencéfalo, ou pelo jeito que a gente optou, que a gente não se orgulha, mas foi o único jeito, então eu vou explicar aqui pra vocês. Porque se a gravidez for resultado de um estupro, o aborto ele pode ser realizado de forma legal. Só que a Carol, que é minha namorada, ela não teria que provar. Então ela foi no hospital, alegou que tinha sido estuprada e a gente conseguiu fazer o aborto. A gente sabe que não é o jeito mais certo de fazer isso, mas foi preciso, então essa é a história que eu queria contar pra vocês. Meu nome é Bruna de Souza, tenho 20 anos, sou brasileira, mas atualmente moro na China. A minha história com o aborto começou quando eu tinha 16 anos e engravidei de forma precoce. Ter um filho na época não era uma opção, então meus pais me sugeriram vir para a China passar uns tempos com meus tios para realizar o aborto de forma segura, já que no Brasil a única forma de realizar o aborto era legalmente, e isso botaria minha vida muito em risco. Na China, o aborto é algo muito comum devido à política do filho único. Muitas mulheres passam pelo aborto. Então, quando eu vim para cá, o aborto foi uma coisa tipo, o procedimento foi algo tranquilo. O problema foi que emocionalmente ninguém prepara a mulher. Tirar o filho, tirar uma vida dentro de você é muito difícil. E eu vejo que muitas mulheres, não só eu, ficaram emocionalmente abaladas depois do procedimento. E apesar de ter me dado uma nova perspectiva de vida, eu mudei de vida, tive novas chances, eu moro na China agora, estudo aqui. Eu passei por um momento de muita tristeza, de muita profunda depressão. Porque a mulher, ela sente a perda do filho. Mas às vezes é o que a gente precisa de fazer pra garantir o nosso futuro, né? Tenho 16 anos, moro em Karaj, no Irã, e eu fiz um aborto. Casei muito cedo, com 13 anos, com meu marido Asaf Aminá. E ele não queria ter filhos de jeito nenhum, ele odeia crianças e iria matá-las se tivesse uma. Infelizmente, com 15 anos eu engravidei e, morrendo de medo da situação, preferi abortar sem que ele soubesse. Aqui no Irã, o aborto é legalizado, mas só nos primeiros 4 meses de gestação ou se houver má formação do feto ou riscos para a mulher. Assim, não pude fazer o aborto de forma segura e fiz colocando minha vida em risco. Olá, meu nome é Rebeca, eu moro na Noruega, me mudei pra cá quando eu tinha 5 anos, porque eu nasci no Brasil. Atualmente eu tenho 19 anos e ano passado eu tava numa festa com minha amiga e 2 caras nos abordaram e a gente começou a trocar ideia com eles de boa. Aí a gente resolveu sair da boate pra ir pra outro lugar, porque na boate tava muita muvuca e a gente não conseguia conversar direito. Então a gente resolveu ir pra um bar ali perto e eu entrei no carro de um deles e a minha amiga entrou no carro do outro. E aí eles iam na frente e a gente foi seguindo. Até o momento que ele começou a me levar para outro lugar e ele estacionou o carro e aí ele me estuprou. E eu acabei ficando grávida. Eu descobri com 3 semanas de gestação, porque a minha menstruação não veio. E eu
resolvi abortar a criança porque aqui na Noruega é permitido até os 12 meses de gestação e eu não conseguiria olhar para o meu filho e lembrar toda vez daquela noite. Então eu abortei e eu não me veria hoje tendo a criança nos meus braços, sabendo o que aconteceu, que ela foi concebida da forma como aconteceu. Oi, meu nome é Chloe, eu tenho 22 anos e nasci em Dallas, Texas. Bom, hoje em dia eu sou casada com o Jacob e a gente se conheceu no high school. Quando a gente estava se formando, o noivado aconteceu. E um ano depois eu engravidei acidentalmente. Bom, como eu era muito nova, eu não ia conseguir criar uma criança ainda, principalmente porque eu e meu marido, a gente estava entrando na faculdade. E então a gente decidiu fazer o aborto. Foi uma decisão muito, muito difícil. E na época, que era o ano de 2013, tinha sido aprovada uma lei conservadora que impedia que eu fizesse o aborto com mais de 4 meses de gravidez. E eu já estava com 5. E por causa dessa lei, um tanto de clínica de aborto aqui na minha cidade tinha fechado. De 40 sobrou só 10. E nenhuma queria me aceitar. Então eu tinha que ir para outro estado para fazer o aborto. Só que para fazer isso, eu e o Jacob, a gente tinha que juntar muito dinheiro. E a gente não tinha na época. Enfim, a gente conseguiu dinheiro com os meus pais, os pais do Jacob. E a gente foi pra Califórnia fazer o aborto. Meu nome é Kátia Masko, tenho 23 anos e eu sou de Moscou, na Rússia. Alguns anos atrás eu costumava frequentar muitos bares e festas e em uma dessas ocasiões eu me envolvi com uma pessoa, mas foi algo corriqueiro. E então 4 meses depois eu descobri que eu estava grávida e como eu não tinha condições alguma de cuidar de uma criança sozinha, eu optei pelo aborto. Mas como era algo ilegal, e ainda é, porque só é permitido o aborto aqui na Rússia caso o feto tenha até 12 semanas ou a mãe esteja em situação de risco, eu, com o auxílio dos meus pais, tive que contatar um médico particular, que é amigo da família, e foi preciso fazer o pagamento por fora. Mas não houveram quaisquer complicações, o procedimento ocorreu perfeitamente bem. E é algo que ocorre muito aqui na Rússia, já que com dinheiro dá-se um jeito em tudo por aqui. Oi, meu nome é Juan Del Potro, eu tenho 17 anos e eu vivo em Monterrey, no México. Atualmente eu tô namorando uma mulher que chama Carmen, só que a gente tá numa situação muito difícil, porque ela tá grávida e o aborto é ilegal na minha cidade. Então, pra gente não ter um bebê que a gente não quer, a gente pretende viajar pra Cidade do México, que é a capital do meu país, onde o aborto é legalizado, pra gente poder abortar esse filho. Meu nome é Amy Hayashi, eu moro em Nagoya e tenho 27 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu fui estuprada e engravidei. Foi muito traumático para mim e eu decidi abortar. Aqui no Japão, a vida tem um valor muito grande entre as famílias, inclusive a minha. Por isso, o aborto não é aceito socialmente. Por esse motivo, eu tive medo e vergonha de contar para os meus pais e tentei resolver o problema sozinha. Eu tinha pouco dinheiro e acabei indo para uma clínica de aborto de péssima qualidade. Por complicações do procedimento, eu não posso mais engravidar. Eu me arrependo muito de não ter pedido ajuda para os meus pais. I don't know. And I can't change. Even if I tried, even if I